Catê e a Geisa. Já foi? Tudo bem. Aperta o microfone, vê se... Bom, apesar que tem aqui... Tanto faz, senta do lado do João. Eu me mudo lá para você. E nós vamos precisar alguém com microfone para levar lá na... Não, vocês não. Alguém pediu para o Eduardo ali. Eduardo, pedi para o Eduardo fazer um favor para mim. Vou usar o microfone assim. Bem, pessoal, nós vamos dar início, porque se cada momento que a gente deixar passar sem atividade aqui, nós vamos tardar nosso processo aqui de seminário. Então, a parte, o último bloco foi o painel de debate sobre resultados, aliás, produtos não madeiráveis da araucária. Foi a última fala, que tratou do turismo rural, do artesanato, da culinária e assim por diante. Então, nós vamos abrir para perguntas. O Eduardo está com o microfone e quem quiser fazer pergunta, então, para o pessoal que fez a apresentação, alô? Por gentileza, levanta a mão. Olha, Eduardo, já tem um candidato lá no... Aqui à esquerda, aqui na extremidade. Bom, minha pergunta para o Marcelo Lubas. Marcelo, queria que você numerasse para a gente aí, desse se possível, uma quantificada das dificuldades maiores que você encontra hoje com relação a todo esse trabalho que você executa, para que isso aí seja disseminado em toda a extensão de área de ocorrência de pinhão. Por gentileza, quando fizer a pergunta, diga o nome e que instituição ou localidade. Edilson, da Embrapa Florestas. Alô? Durante esse tempo que a gente vem desenvolvendo essas técnicas e aplicando essas oficinas, esses conhecimentos adquiridos, as principais dificuldades que a gente tem encontrado, uma é a questão da divulgação. Então, hoje existe uma série de dificuldades de você conseguir fazer com que esse conhecimento chegue nas comunidades que podem ser as maiores beneficiadas. Então, é uma dificuldade você chegar nelas, né? A gente teve experiência nesse projeto que foi feito nos municípios de Baixo IDH. A dificuldade é muito grande, porque você faz um deslocamento e vai... Por exemplo, teve um município lá que a porta de entrada foi a Câmara de Vereadores. Porque imaginamos que a Câmara de Vereadores, tendo os vereadores representando a população, era um caminho mais fácil de a gente chegar nas pessoas que poderiam ser as mais beneficiadas. E foi realmente um indicativo muito bom.
porque cada vereador é responsável, quer dizer, representa lá um bairro, uma comunidade, e rapidamente eles identificam aonde que pode levar esses cursos, esses treinamentos, essas técnicas. Então, assim, ao mesmo tempo que identificamos a dificuldade de difundir isso, disseminar, a gente identificou que, através das câmaras de vereadores, seria talvez um grande caminho de ser feito esse trabalho de divulgação. Só que daí também tem um problema, teria que ir nas câmaras de vereadores fazer as apresentações, né? Eu tive a oportunidade de ir em alguns municípios fazer isso e o pessoal é fantástico. Você já tem acesso, já tem um vereador que é professor de uma escola, o outro tem uma marcenaria, enfim, você rapidamente monta um arranjo produtivo ali. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, mas, por outro lado, é a oportunidade. Teria que se criar um plano, então, de como fazer chegar, né, nessas câmaras de vereadores aí, para poder fortalecer e potencializar esse trabalho. Obrigado, Marcelo. Aproveitar para o Marcelo também. Qual o envolvimento das crianças? Por gentileza, seu nome? Stan. Por gentileza, o envolvimento das crianças no plantio das árvores, que é fundamental começar com elas, aí, esse processo, né, para elas poderem acompanhar, ver o crescimento e despertar esse entusiasmo com todo e qualquer tipo de planta, né, não só necessariamente araucária. Nós fizemos agora, no dia 21 de setembro, Dia da Árvore, fomos fazer uma experiência numa escola rural, aqui do município de São José dos Pinhais, na Roça Velha, e lá fizemos um trabalho com 160 crianças. Então foi levado lá uma muda de araucária para cada criança. A surpresa nossa que a gente se deparou é que as crianças da escola rural fizeram perguntas e questionamentos de verdadeiros adultos, por estarem vivendo esse ambiente rural, perguntas assim, diretas, a opinião é uma semente ou é um fruto? Meu pai plantou e aconteceu isso, e secou, o que tem que fazer? Então foram assim uma surpresa para nós, e a gente realmente vê o potencial e o conhecimento que as crianças têm hoje, que é diferente daquela época, da nossa época, quando nós estávamos lá no primário, né? E um fator importante também que a gente vem trabalhando com relação às crianças, você também fez um comentário sobre isso, é de onde plantar depois dessas mudinhas. Eu até citei o exemplo lá na escola, falei, quando eu era pequeno e estava na escola, eu ganhei uma muda de pinheiro. Como nós morávamos aqui na cidade, plantamos do lado da casa, do ladinho da janela do quarto, né? Aí eu falei assim, o que aconteceu? Não deu nem 10 anos depois, eu mesmo fui lá e cortei. Então, quem mora na área rural tem esse benefício, quer dizer, o pai pode trabalhar, orientar, achar um lugar adequado que você vai poder plantar e não vai se incomodar. Ou seja, não vai transformar o pinheiro num problema, que é um dos maiores fatores que acontece na área urbana, quer dizer, o pinheiro se transforma num problema. Porque se nós multiplicarmos o número de alunos de todos os níveis de ensino, evidentemente, e São José é um local bastante propício para isso, porque tem 80% do território é a área rural, e lá residem 10% da população que sustenta a área urbana, né, desde que seja regularizado, né, devidamente essa questão, eu acho que espaço não faltaria, e voluntários também não faltam. Eu quero plantar, todo mundo quer plantar. Positivo, acho que é um momento de todo mundo se enganjar nessa causa, né, nessa causa nobre, e estarmos aí identificando, como eu falei naquela pesquisa, a pesquisa Quero Plantar, e depois você já sabe então aonde plantar, quer dizer, as propriedades para se plantar, e nelas nós vamos achar os espaços, tal como o projeto bonito que o Edilson traz aí da Embrapa, para estradas com araucárias, e não só estradas, né, divisas com araucárias, bordas de reserva legal, uma vez que tem que preservar, então enriquece a área plantando araucária, sem perder nem 1 metro quadrado de área de agricultura. Porque a gente viu que a preocupação dos produtores realmente eles não querem e não podem perder espaço para aquela agricultura rápida que logo em seguida eles já vão estar com aquela renda garantida, né? Então, você vai plantar pinheiro é uma coisa de longo prazo, né? Então, a busca por esses espaços é que é fundamental. Mais alguma pergunta? Pois não.
Professor Roberto, engenheiro florestal, Instituto Federal do Paraná. Né? Pergunta para o Marcelo Lubas, mas também para a Aurora, né, e para o Beto. Né? É que eu não sei se ontem exatamente foi aventada a possibilidade de se discutir o controle dos territórios, né? Porque as pesquisas, os conhecimentos produzidos e acumulados até o momento sobre a araucária, e nos parecem bastante significativos aqui, e nos causam surpresa, e como tem avançado nos últimos anos, tem trazido uma preocupação. Quer dizer, essa pesquisa científica, ela pode ser apropriada por quem futuramente? Né? Se o objetivo é que a agricultura familiar ou os povos e comunidades tradicionais se apropriem dessa pesquisa, a preocupação é que eles não têm mais os territórios que eles tinham antes. Né? Se a gente fala hoje em agricultura familiar, em faxinalenses, o pessoal mesmo da Sopinho, que apresentou aqui, me parece um problema primário para que a gente pense também, incorpore nessas discussões, porque a sustentabilidade social desses territórios está ameaçada. A pesquisa, né, por mais que nos cause surpresa e nos deixe assim, bastante empolgados, né, em todas as áreas, seja da biologia, seja da área da exploração dos recursos, do manejo dos recursos, mas a gente tem que se perguntar a quem que ela vai atender futuramente, porque esses povos que manejam sabiamente os recursos naturais estão ameaçados, e a gente não está debatendo ainda RESEX, RDS e outras formas de unidade de conservação de uso sustentável. Então, o controle territorial, né, se esses povos não tiverem o controle territorial, corre-se o risco da tecnologia servir novamente aos interesses do agronegócio. E num cenário no Paraná, em que o agronegócio tem caminhado, especialmente o da madeira, o do papel celulose, tem expandido com uma rapidez extremamente assustadora. Né? A gente tem aí as projeções no Paraná de serem incorporados ao setor de papel celulose mais 100 mil hectares. Na região de onde eu venho, né, que é Telêmaco Borba, vocês conhecem bem, né, isso significa, desses 100 mil, 30 mil hectares vão ser incorporados. De quem que são esses 30 mil hectares? São de faxinalenses, agricultores familiares, quilombolas, indígenas, enfim. Né, essas populações ameaçadas que conservam os recursos estão tendo, a um ritmo bastante acelerado, né, a perda dos seus territórios tradicionais. Eu acho que era interessante, ontem já estavam presentes aqui representando as comunidades faxinalenses, hoje da Sopinho, mas se nós não conseguirmos pensar o zoneamento, áreas de conservação, unicamente o mercado vai regular essas terras e o controle dessas terras aí, quer dizer, aonde se destina, portanto, qual que é o lugar das nossas pesquisas, os conhecimentos produzidos, se essas comunidades, se quem cuida, preserva e conserva, não tem o território controlado. Obrigado. Eu acho que uma das conquistas maiores que vocês já tiveram, no nosso entendimento, a primeira coisa foi essa parceria com o IAP. E acho que antes dessa parceria houve grandes trabalhos de convencimento para que se entendesse a importância da aula, da verdadeira aula que esses povos tradicionais podem dar em relação à sustentabilidade. Porque para a sobrevivência em conjunto, as famílias, se não houvesse os princípios de sustentabilidade, já a própria existência dos povos tradicionais estaria extinta. Então, eu acho que, a partir do momento que o IAP reconheceu e entendeu a importância, e também reconheceu que grandes áreas com remanescentes florestais se deviam, grande parte, à existência desses povos faxinalenses e tradicionais, eu acho que esse foi um avanço muito importante. Mas é como você está dizendo, isso não garante que, no futuro, isso seja mantido e ampliado. Eu acho assim, nós temos, falando dos faxinalenses, nós tivemos uma lei aí que estabeleceu que o reconhecimento dos povos faxinalenses em 2007. Tá? Durante o período da gestão anterior, não houve absolutamente nenhum área azul feita, ficou vazio. Nós precisamos estabelecer o marco legal dos povos e comunidades tradicionais, que é o que estava lá no segundo encontro, vocês chamam lá, dos povos e comunidades tradicionais. Precisamos disso. Há uma verdade, há um fato que eu acho assim, quem conservou paga um preço caro hoje, né? Tá?
Porque nós precisamos, isso que nós estamos fazendo aqui, de encontrar soluções, riquezas, outros produtos para que possam ser beneficiados esses povos que mantiveram as florestas, porque muitos deles estão virando parques, virando áreas cada vez mais complicadas em alguns ambientes. Nós temos que fazer esse encontro de hoje, tá? Essa discussão que eu vinha participando junto à questão da cadeia produtiva do pinhão, nas discussões, você leu uma série de coisas ali na sua fala, tá? Nós temos que sair do papel e ir para a realização de ações, desde artesanato, enfim, foram colocados vários processos aqui, mas muitos mais. E eu vi a comunidade lá, sabe? Eu sei que vocês trabalham lá com a equipe, a gente acompanha lá os povos. Lá é muito importante, e é fato, tem sido caro, a gente sabe disso, né? Manter a floresta em pé. Se a gente não encontrar soluções que façam isso, eu tenho aqui no meu computador um quadro que mostra o Paraná de 1500, 1930, aquelas fotografias que simplesmente o Paraná inteiro, né, pela questão do agronegócio, quase não sobrou nada, sobrou muito pouco. Tá? E esse pouco que está aí, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar esse quadro. E aí é questão de corrente. Quando a gente fala que esse seminário é sobre sustentabilidade, tá? Falamos muito aqui de pinhão, que é extremamente importante, tá? Mas juntar com a erva mate, juntar com a questão da madeira feita a partir da grimpa, juntar com outros elementos, tá? E fazer com que tudo isso gere fundos, gere riquezas que vão ajudando a criar correntes. No nosso projeto está previsto isso. Está previsto dinheiro para apoiar a projetos de pesquisa, está previsto apoiar projetos de novo desenvolvimento de outros produtos. É necessário isso. Tá? E nós precisamos romper com alguns paradigmas. Tá? Isso é importante, a meu modo de ver. A minha área, no caso, ela não é tão técnica assim para responder a esse questionamento, mas eu acho que o turismo tem uma grande responsabilidade de ajudar nesse processo, mas para isso nós temos que ter claro que a importância dos encaminhamentos no final do dia de hoje, do que vai ser feito e como é que a gente vai obter essas informações de forma para poder multiplicar isso, levar até as comunidades essa informação de como que ele pode plantar, quando que ele vai poder estar utilizando. E acho que uma coisa assim que é evidente, que nada é igual. Essa consciência também tem que ser trabalhada. Se existem povos que acabam sobrevivendo e precisam que algum pinheiro seja cortado, que haja, não é questão de 2 pesos, 2 medidas, mas que haja consciência e bom senso no remanejamento dessa lei, de que forma isso pode ser trabalhado. E acredito que se ninguém falar nada, se não houver movimentação nenhuma, a gente nunca vai ter nada mesmo. Se não tivesse hoje nós aqui doando parte do nosso tempo, que temos interesse nisso, em ajudar cada um na medida do seu conhecimento e do possível, para multiplicar as sementinhas lá fora, se a gente também cruzar os braços, vai ficar pior ainda. Então, acho que o que eu queria ressaltar é a importância dos encaminhamentos no final, de que forma nós sensibilizarmos para conscientizar. Porque, por exemplo, nós trabalhamos o turismo rural. Aqui no município, o mapeamento da questão da área rural é, no mínimo, 20 mil metros quadrados. Isso, né? Então, tem pessoas que não têm como regularizar suas terras, que é um outro problema, que vem de herança, tal. E daí também não existe esclarecimento, consciência que ele pode ter lá uma casa de moradia. Ele não pode ter 2. Mas ele pensa que ele não vai deixar o pinheiro crescer lá naquele canto, que pode ser um lugar que ele quer exatamente fazer a casa dele. Então, ele já corta o pinheiro pequenininho. Então, como a gente estimular para plantio nas divisas, a parte de área legal, como fazer esses encaminhamentos e como foi colocado, ver como que a gente vai poder se mobilizar para sair do papel, para a gente poder realmente fazer parte dessa história realmente. Mais alguma pergunta? Aqui.
João, tem uma pergunta aqui. Sou Ivar da Embrapa Florestas e teria uma questão para fazer para o Roberto. Eu não sei se de repente se abordou isso, porque eu peguei sua palestra no final, Roberto, mas parabéns pelo trabalho que você apresentou. E uma questão em relação à questão de uso da grimpa, que você colocou lá, que você estava colocando para a gente. Vocês fizeram algum estudo, existe algum estudo de exportação de nutrientes através dessa grimpa? Ou seja, quanto que sai de NPK e de macro e micronutrientes através dessa grimpa? Tem algum estudo, ou vocês estão pensando em fazer isso? Porque dependendo da quantidade, isso pode vir a ser uma questão problemática no futuro. Olha, sobre esse aspecto nós conversamos com... Primeiro, uma coisa que eu não falei aqui, o IAP e o IBAMA viram um projeto e aprovaram um projeto. Tá? Então, nós temos assim, a aprovação de 2 órgãos ambientais dentro dessa questão. Nós fomos questionados por duas pessoas, 2 técnicos questionaram exatamente essa mesma pergunta que você fez. Nós não fizemos nenhum estudo pormenorizado disso. Nós conversamos com 2 professores, o professor Farinha, da Unicentro, que é um especialista na área de araucárias, tá? E conversamos também com o Ivan, o professor Ivan, que é um dos coordenadores desse projeto da cadeia do pinhão e tal. Os 2 nos colocaram que era... Até porque o volume é muito pequeno, efetivamente, dentro de uma indústria. Eu acabei não mostrando esses números para vocês, tá? Porque não tive tempo para apresentar, tá? Mas é pequeno para você transformar um processo, sabe? Por exemplo, aquelas 8 áreas que eu citei davam quase 4 indústrias. Em 8 fazendas, davam quase volume de 4 indústrias para produzir 14.400 chapas de 2,60 por 1,20 por 15 milímetros. Tá? O volume que eles têm. Tá? E segundo o que o professor Ivan colocava, falou, olha, Beto, podemos, se precisarmos, esse é um projeto importante, porque esse é um projeto que vem dar um lado econômico. E que podemos, e com essa crise da madeira presente, tá, pode ser uma situação bem concreta. Não que os outros projetos não o sejam. Tá? E aí fala, então podemos ir para fertilizantes, para encontrarmos coisas não naturais, mas que possam fazer essa compensação. Agora, pesquisa mesmo nós não tivemos. É aquilo que eu falava, nós precisamos... Eu não sou técnico, tá? Eu apenas estou auxiliando o casal nesse processo. Tá? Nós precisamos dar as mãos, estamos pedindo isso. A Isabel, né, da Embrapa, que estava contigo, Isabel, né? Nós tivemos uma conversa com ela lá em Ponta Grossa, tá? E ela também falava que pensava em abrir algum estudo nessa linha com a Embrapa. Não sei se chegou a ser feito isso, mas ela me falou, olha, acho que nós vamos colocar isso. Mas depois da conversa com ela foi uma dessas técnicas, eu falava que eram 2, né? Uma outra foi da Unicentro. Levantou essa questão. Tá? E aí, conversando com os outros, com professores, falaram, não, no nosso modo de ver, não é isso. Tá? Mais alguma pergunta? Por gentileza. Ivar, uma pergunta lá. Ó. Só. Está aqui? Está para cá, está para o lado de cá. Tá, pois não. Bom, boa tarde. Marcelo, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Queria fazer uma pergunta para o senhor Aleixo. Primeiro, parabenizar pelo trabalho de organização dos produtores para a venda e coleta do pinhão. É sobre como acontece a organização, pensando na coleta, né? Pensando no volume de oferta desse pinhão e também na qualidade do pinhão para o consumidor. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é uma preocupação nesse sentido? Não seria no sentido, como eu trabalho com organizações de produtores, a gente sente uma dificuldade muito difícil de organizar
os produtores, inclusive com as suas perspectivas de volume de produção por propriedade, né, e a qualidade desses produtos para serem organizados de uma forma e ofertar isso para o consumidor, já com a preocupação na qualidade do pinhão, como já foi colocado aqui, né, pela pesquisa dos consumidores que querem pinhões com, né, vamos falar, tanto com aparência, com volume, etc. Ah, sim. Então, eu acho que é uma parte bem interessante mesmo, porque na última fala aqui do pessoal da Embrapa, né, a respeito que eles demonstraram a qualidade, a aparência do pinhão, como a gente, vamos dizer assim, na nossa organização, nós ainda estamos em início, na parte nossa, nós já temos uma grande preocupação nisso aí. E até nós temos o nosso grupo, ele tem, além do estatuto, tem normativas que o associado tem que seguir, e nós enfrentamos dificuldade na parte de estocagem do pinhão. Porque como nós pegamos o pinhão diretamente do produtor ao consumidor, que é uma coisa interessante, que nós trabalhamos com um produto bom de qualidade, e até se preocupamos em classificar, pegar um produto de aparência boa, até ter uma classificação na venda, porque você tem que ter o produto, não o ruim, mas sim o ótimo, o bom, o regular, né? Graduação de preço. E já está havendo uma grande procura das pessoas que não importam assim em pagar um preço melhor, mas querem um produto de melhor qualidade, tamanho, aparência. Mas o mercado, em geral, ele comercializa o pinhão a nível comercial, que se chama. Os mercados, as quitandas, as frutarias, elas adquirem o pinhão na Ceasa. A Ceasa mantém um comércio muito grande de pinhão, a nível interestadual. Eles fazem um posto de distribuição, onde a carga vem num caminhão e simplesmente é transferida para outro caminhão com uma porcentagem e vai para Florianópolis, para São Paulo, para as Ceasas de lá. E na Ceasa não se tem a preocupação, lá eles visam muito o ganho, o lucro. Então eles misturam pinhão verde, pinhão maduro, pinhão de qualidade ruim, e o comerciante acaba até ficando, às vezes até o mercado é enganado nisso aí, porque vai lá, compra o pinhão ensacado e vê que não comprou aquilo que deveria comprar. Mas acaba jogando na prateleira para não perder o dinheiro. Então há uma preocupação, já se conversou em umas reuniões que nós tivemos aí, para que haja pela Claspar, né, que acho que é o órgão oficial da classificação, para haver uma classificação, porque até agora o pinhão, nas Ceasas é comércio livre, ninguém fiscaliza. Até não há nem controle na Ceasa. Eu tive conversando com um ex-diretor da Ceasa, eles nem sabem ao certo quanto que entra de pinhão e quanto que sai. Não tem controle. Quanto que a maçã, vocês veem maçã, outros produtos, algumas frutas, vem ali na caixa, primeira, segunda, né? Tem uma classificação, né? Pela Claspar e é obrigatório, e o pinhão não tem. Então há uma preocupação, não só nossa, mas já de autoridades, mas ainda está engatinhando. Eu acho que esses projetos estão engatinhando, porque nós estamos em começo. Agora, nós produtores já estamos mantendo esse cuidado em comprar um produto bom. Agora, quanto a uma parte que ela falou ali sobre o pinhão velho, uma coisa só eu discordei e discordo: o pinhão não se tem praticamente conhecimento que se guarda de um ano para outro, porque ele é altamente perecível. Então não é que ele fica velho, ele envelhece rapidamente. Se você pegar um pinhão fresco no mato, mas fresquinho, colhido de hoje, catado de pinhas maduras, e deixar ele ensacado 15 dias, ele já tem uma aparência com uma perda de quase 50%. Então, a saída no momento que nós encontramos, câmara fria climatizada. O que não se tem, porque o pinhão ainda não é visto assim comercialmente com alta lucratividade, né? Então não tem investimentos por parte de empresa. Nós estamos batalhando aí nos projetos para conseguir, junto ao governo federal, verba, né, para conseguir construir uma câmara fria para estocar o pinhão da região, porque se perde muito pinhão.
Ano a ano, não todo ano, mas o pinhão é muito atacado pelo caruncho, o bicho do pinhão. Mas ele ataca assim em questão de dias. Isso depende de ano para ano. Tem ano que não ataca, tem ano que ataca. Então, se você quiser estocar o pinhão, você tem que trazer no mato ele, da colheita, e imediatamente colocar ele numa câmara fria. Porque senão ele vem, às vezes, afetado já com o bicho do mato, não com a larva, mas com o ovo, né? Mas, da nossa parte, há uma grande preocupação, e até acho que deveria haver uma preocupação geral agora em se achar um meio legal de haver uma classificação, já começando pela Ceasa, que a Ceasa é o ponto onde se comercializa pinhão misturado, até de qualidade ruim, porque aí depende de cada comerciante, né? A ganância comercial existe em toda parte. Né? Ok. Próxima pergunta lá, então. Tem uma outra pessoa que está inscrita, acho que antes lá, né? Pode fazer? Ok. Boa tarde. Eu sou o Marcos, do Instituto Federal de Telêmaco Borba. Sou aluno técnico florestal. Eu gostaria de saber da questão do artesanato ali, que foi passado para frente para os agricultores, para o pessoal das vilas rurais, escolas rurais. Qual que é a garantia que as pessoas vai ter na questão de atravessadores que podem acabar mais tarde se aproveitando do trabalho das pessoas? Obrigado. Bom, esse aspecto de comercialização é um dos pontos chaves do processo de gestão, que vai desde a parte da coleta da matéria-prima, né? Que seja a coleta do sapé, da grimpa, o trabalho manual de preparação, de armazenagem e de montagem dessas peças, né? De todo tipo do artesanato. No momento em que é feita a criação das peças, tem um ponto-chave de agregação de valor, que é a própria criação, né? A criação dessa peça artesanal. O que acontece é que, em muitos casos, isso vale para outros artesanatos também, quem está fazendo não tem tempo de sair vender. E quem se sai vender, não tem tempo de fazer. Então, esse é um problema meio crônico desse setor artesanal. A maior dificuldade que eles encontram é essa. Então, muitas vezes, o intermediário, o vendedor, o atravessador é que acaba ganhando uma margem, às vezes até maior, às vezes bem maior do que quem fez, e isso é bastante prejudicial. O que tem acontecido, que a gente tem apoiado e participado aqui na região, é estimular a participação direta do artesão, de quem confecciona as peças, em feiras e eventos, em que ele pode realmente vender, fazer essa venda direta, né? E outro mecanismo que nem a gente implantou aqui no município, na Companhia do Bambu, foi já usando o recurso da internet, né? Então, criamos um sitezinho bem simples, 2 paginazinhas. Então, você entra lá, que nem eu mostrei aqui cedo, você escolhe o desenho do diagrama que você quer, e aí, dependendo do desenho, tem as mulheres que fazem, umas gostam de fazer alguns modelos, outras fazem outras peças. Então, você escolhe o modelo, escolhe a moldura, escolhe o tamanho da tela e faz o pedido. E imediatamente cai já lá nas pessoas da associação que confeccionam as peças, né? Então, você tem aí realmente uma vantagem muito grande de, ao mesmo tempo que você está fazendo um artesanato com fibra natural da floresta, está usando o recurso da internet para comercializar e tendo agregação de valor na ponta. Então, é uma estratégia assim, bastante grande. Eu faço parte do Fórum Paranaense de Economia Solidária, faço parte da coordenação executiva. E queria até dar uma dica para o Marcelo, pessoal. Acho que é um sistema que está funcionando, que é muito legal e todos podem utilizar. São 2 redes, uma nacional e outra também é nacional, mas que tem uma interferência muito grande em todos os países, principalmente europeus, que está ligado ao sistema de comércio justo, tá? Que é a rede www.ciranda.gov.br, que é ligado a .org.br, e a rede Solidários, onde você pode colocar os seus produtos para comercialização. Então, os artesãos podem colocar, isso é free, tá? E utiliza-se do quê? De correio, utiliza-se de formas fáceis para facilitar o comércio.
Isso hoje há uma participação, isso já está construído, isso já é solidificado. Nós, na América Latina, é muito forte o sistema de comércio justo. Aqui no Brasil, nós estamos começando agora. Tá? Estamos passando uma fase embrionária. Mas esses 2 sites já estão funcionando. Eu gostaria de perguntar ao nosso amigo aí da Associação dos Vendedores de Pinhão, só a título de curiosidade, quantas toneladas ano vocês acabam comercializando? E se vocês, como você falou antes, o comércio é interestadual, até onde vai o pinhão? Vai a São Paulo, vai a Minas Gerais? Porque sabemos que em Minas tem, em São Paulo tem, né? Campos do Jordão, lá é uma cidade que no meio das casas lá, é preservado o pinheiro brasileiro. Pelo que me parece, até é proibido cortar. Tem que haver as construções no meio dos pinheiros. Então, até onde vai esse comércio? E só vou dizer, a título de curiosidade para vocês todos, Getúlio Vargas, quando foi presidente da República, proibiu a exportação de pinhão para a Argentina, porque a Argentina percebeu, porque era um grande comprador de madeira de pinheiro brasileiro, que exportava para a Europa, eles começaram a importar pinhão aqui do Rio Grande do Sul, talvez do Paraná, e começaram a fazer os plantios florestais, reflorestamento de araucária na Argentina, porque a Argentina tem uma região muito pequena lá de pinheiro brasileiro, que é Misiones. E lá o pinheiro é um monumento natural do país da Argentina, e principalmente de Misiones. Lá cortou um pinheiro, vai para a cadeia. O Getúlio Vargas fez a legislação, proibiu a exportação então do pinhão, e também, a título de curiosidade, um colega meu aí conversando com os índios guaranis descobriu o seguinte: para preservar o pinhão, joga dentro da água corrente. Então, o que os índios faziam? Botavam dentro de cestos e jogavam dentro da água corrente, na sanga, nos rios, e ficava lá 6 meses, 1 ano, em água corrente, à medida que eles precisavam para fazer a alimentação deles, iam retirando. E, segundo esse meu colega, ele fez um teste na casa dele mesmo, com água de torneira, trocando a água todo dia, dentro de um balde, e mantenha. O sabor, ele muda um pouquinho, mas mantém aí, preserva o pinhão por um bom tempo. Bom, respondendo a sua pergunta sobre a quantidade de pinhão, nós não conseguimos ainda. Esse ano a gente pediu para os vendedores fazer um levantamento e nem todos fizeram, exato. Então não dá para se dizer exato. A gente tem, assim, uma estimativa aproximada. Mas pela quantidade que eu vendi e outros venderam, a gente passa de 200 toneladas ano na safra. Só aqui na 376, nesse setor aqui organizado. Porque a nossa venda ela não é muito pouco, não. E esse pinhão interessante, que eu volto a frisar que esse ano, por exemplo, que foi uma safra boa, ele veio, não digo 100, mas 90% da região. Então ele valorizou muito o produtor. No ano que vem, a gente quer ver se faz um levantamento bem certo. Até eu pedi apoio na época, nesse ano, até mais a Prefeitura de Tijucas, a Prefeitura aqui, para que eles dessem algum suporte para nós, que como nós estamos começando, nossa associação, eu sempre falo, nós temos uma boa sede, um bom local, mas nós temos 4 paredes, um piso e um teto, nós não temos ainda equipamento, não temos computador, não temos funcionário, nós não temos, assim, ferramentas para fazer essas coisas. E as pessoas que são os vendedores são pessoas muito humildes, simples da região, que às vezes até tem um pouco de medo de começar a marcar. Eles acham que amanhã vai ter que pagar imposto, então a gente tem que primeiro conscientizar para o que é feito. Mas a estimativa é de mais de 200 toneladas, entre 200 e 250 toneladas, com certeza, pela produção. E nós tivemos vários vendedores que pararam antes do tempo por falta de pinhão. Não que faltou pinhão na região, eles não puderam estocar o pinhão. Porque o pinhão, se deixar ele ensacado, porque o pinhão ele tem um prazo muito curto de amadurecimento. Ele começa aí por volta de início de abril e fim de junho acabou o pinhão. 60 dias, 90 dias no máximo. O pique mesmo não dá 60 dias. E como ele é perecível muito, não tem como estocar se não tiver uma câmara fria. Nós não temos esse instrumento ainda. Então, a gente não vendeu mais porque mais ou menos 50% dos vendedores pararam de vender porque não estocaram pinhão, porque é prejuízo. Eu posso dizer que eu estoquei pinhão
Comprei na região, até por um preço menor, e mesmo assim quase tive prejuízo, porque tive 40% de perda. E a gente não recorre muito à compra desse asa, porque, como eu falei, a qualidade lá é muito, até não é boa a qualidade, porque eles visam muito o lado comercial, eles misturam muito pinhão. Agora, nessa parte da água, isso aí realmente é verdade. O pinhão, eu já deixei 8 dias de molho na água para fazer um teste, e ele não perdeu o sabor, não. Eu acho que até ficou melhor. Portanto, que nós usamos, a maioria dos pinhoeiros usam, depois que o pinhão ele fica estocado lá num piso, a gente usa espalhar assim para ficar mais enxuto, para não carunchar, não brotar rápido. A gente deixa pelo menos de um dia para o outro de molho na água. A gente lava ele, não, a gente deixa de molho e ele volta a cor, não 100%, mas bastante assim, ficando tipo aquela aparência de fresco. E nós testamos, cozinhamos, não perde o sabor de jeito nenhum. Eu testei, como disse, deixei 8 dias de molho, uma quantidade de pinhão, e ficou sabor bom mesmo. Parece que a água não penetra dentro da semente. A casca é impermeável. Ele só melhora a aparência externa. Então, a história de armazenar... E também tem que se entender o seguinte, pelo lado técnico, se você pegar um pinhão fresco, talvez, e colocar ele de molho umas 24 horas na água, ele vai matar a ova do caruncho. E isso, na prática, se resolve o problema do caruncho, né? Tem gente que deixa de molho o pinhão e tira da água, enxuga e guarda para uso próprio. Para a gente que comercializa, fica complicado devido à quantidade. Você pegar aí 1 tonelada de pinhão e deixar de molho, precisaria muitos recipientes grandes. Então, a gente não faz isso aí para estocar. Só na volta da aparência, a gente usa bastante água de molho. E sobre a exportação aí, eu tive uma notícia, assim, falam, eu não sei se é real, não sei se é, que o Brasil tem bastante restrições na exportação, porque é semente nativa. E alguns países não aceitam a entrada da semente nativa devido, primeiro, fazer um estudo do impacto ambiental naquele local. A venda nossa do pinhão, nós vendemos à beira da estrada. O contato é muito grande, é com o Brasil inteiro, principalmente os estados do norte e nordeste, central, que são os maiores compradores de pinhão, porque lá eles reclamam que o pinhão não chega no mercado. Então, eles compram até em grande quantidade, 20 quilos, 10 quilos, até 50 quilos, para levar para uso para eles, levar para os amigos, para os conhecidos. Regiões como Piauí, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso. Mato Grosso tem muito gaúcho, muita gente aqui do sul, que tem a tradição de comer pinhão. Então, quando passa o caminhoneiro lá, eles levam para o compadre, levam para o irmão, para o conhecido, para o patrão que encomenda pinhão. Então, a venda é mais da região centro e mais norte do que aqui, porque aqui a aquisição fica mais fácil nos mercados, né? Okay. Não sei se respondi todas as suas perguntas, mas é isso aí. Queria fazer uma consulta ali para o Eduardo. Eduardo, quantas perguntas? Tem mais a senhora e tem mais um... Então nós vamos fazer o seguinte... mais uma perguntinha só. Viu, Eduardo? Que é o seguinte, nós vamos encerrar as inscrições aqui, é só então essas duas aí, vamos... Porque nós estamos... O relógio está correndo e nós precisamos fazer os grupos de trabalho aí, né? Então... Só um comentário aqui da senhora. O entendimento que eu tinha da grimpa é que era algo inútil. E hoje eu mudei o conceito, entendendo que a grimpa é madeira. E me parece que é madeira de primeira. É só isso. Ok. O próximo lá? Eu queria saber, o pinheiro... Seu nome, por gentileza? Ivo Sérgio Pereira Santos. Sou da Organização Ambiental, Sócio, Agro, Arte Cultural Brinque Limpe, né, de Curitiba. Bom, o pinheiro, ele quando maduro, né, acrescido, se cortar um pouco da raiz, ele morre, certo?
É isso? Né? E também... Bom, então, já que muitos produtores, eles cortam quando está pequenininho, né, para não crescer a praga, coisa e tal, né, até que idade pode-se retirar o pinheirinho, né, para, digamos assim, para fazer esse transporte a áreas que interessam com esse pinheiro? É o replantio, né? Transplante. Responda lá. O ideal para fazer esse transporte até o local definitivo de plantio é com a muda com cerca de uns 15 a 20 centímetros, não mais que isso, antes que ela faça o primeiro leque, vamos dizer assim, de galhos, né? Isso. Alô. Isso fala. Qual é o diâmetro para fazer esse corte e qual a profundidade? O diâmetro da muda? Não, o diâmetro da muda, né? O diâmetro em volta. Não, em 15 centímetros, como ele falou, né? Em 15 centímetros. Pode. Se quiser começar a fazer um projeto, alguma coisa, eu sugiro que você plante o pinhão diretamente no solo, no semente. Algumas vezes 2 por cova. Não sei, professor Zanetti, depois de longos plantios, etc., eu tenho percebido que o transporte da araucária, a própria posição em relação à mudança em exposição ao sol, é altamente prejudicial à espécie. Eu desconheço, professor Zanetti, outra espécie nativa que seja tão complicada em pegar um saquinho e replantá-la. Eu acho que o método mais eficaz é plantio através da semente. Depende muito de características de solo, de clima, de desenvolvimento, mas a própria dificuldade em si, muitas vezes, do saquinho, do tamanho das espécies, quando nós estamos observando, é o fato que a raiz começa a criar uma espécie de vamos dizer, rotação, de certa forma. E aí você tem enorme dificuldade. Eu peço desculpas novamente se estou interrompendo aqui, mas eu sou um plantador, está certo? Então, eu tenho um pouquinho de experiência e diria para o senhor o seguinte: o meio mais eficaz é reproduzir a natureza. Embora nós tenhamos vindo aqui que muitas vezes o símbolo da araucária tenha sido a gralha azul, quem tem experiência do campo sabe que a gralha azul, por ser uma ave um pouco mais densa, mais pesada, ela dificilmente vem ao chão. Nós estamos cometendo uma injustiça com a natureza. Quem mais planta é a cutia, inclusive a gralha picaça. Então nós temos que, acima de tudo, a araucária continua sendo desconhecida. Como o nosso amigo colocou muito bem, enquanto nós não incutirmos a educação, da mesma maneira que Curitiba hoje é a cidade que mais separa lixo no mundo, 60% a 70%, nós temos que ir nas escolas, nós temos que dar elementos materiais para as crianças, para poderem um dia preservar, tem que conhecer. Nós não vamos conseguir nada. Eu sempre tenho dito, vou ser um pouco mais chato, tomar mais um minuto, seguinte: a ocupação, Curitiba é a única cidade brasileira que incentiva a preservação e o cultivo da araucária através da redução de IPTU. A imensa maioria das cidades do sul do Brasil, quando tem uma araucária, as pessoas cortam porque tem medo dos galhos ou acham que atrai raios. Senhores, sinceramente, eu acho que, acima de tudo, a araucária precisa ser melhor reconhecido. O professor Zanetti e a equipe dele são pessoas extraordinárias. É um dos maiores vultos da ciência paranaense. Nós temos extremo orgulho de saber disso. Mas nós precisamos, acima de tudo, disseminar o conhecimento. Enquanto nós não conseguimos fazer isto, pouco nós vamos mudar. Desculpe que eu tomei mais do seu tempo aí. Perdoe-me. Valeu, obrigado, Geraldo. Encerradas, então, as perguntas, agradecemos a colaboração de todos, a colaboração da mesa, dos palestrantes. E temos aqui um anúncio de utilidade pública. Quem perdeu a sombrinha? A Aurora está... ou deixamos ali na recepção, ali, por enquanto, porque agora nós vamos passar para o trabalho em grupo. Agradecemos, então, aos palestrantes e aos colaboradores. Fiquem à vontade. O Ivar vai dar umas orientações aí dos procedimentos, das divisões em grupos e os locais aqui onde nós vamos
seguir aí para o trabalho. Pessoal, então nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos montar 3 grupos. Ferron, por favor, chega aqui. Marcelo. Então, um grupo que vai discutir alguns pontos abordados e problemas e sugestões relacionados à transferência de tecnologia e pesquisa. O outro grupo relacionado à questão de legislação e políticas públicas. E um terceiro de produtos não madeiráveis. Então, seguinte, produtos não madeiráveis, quem que tem interesse nesse tema, por favor, Marcelo, levante aí, quem não conhece o Marcelo. Então, o pessoal pode se dirigir com o Marcelo, produtos não madeiráveis, ok? Legislação e políticas públicas, colega Ferron. E transferência de tecnologia e pesquisa seria comigo. Vamos tentar se dividir, e aí a gente está vendo a questão dos locais. Um grupo então ficaria aqui, outro mais na plenaria, que é aqui por dentro, aqui, né? Então, se dirige para lá, e um terceiro grupo também entraria por aqui e sairia nós temos aqui. Isso. Nós temos que saber o tamanho dos grupos para ver que o maior vai ficar aqui. Qual que é o maior? Então, nós temos que dividir para saber. Política